Primeiramente, vamos ver a agenda de Ciro Gomes, ontem, 2 de setembro. Ciro Gomes discursou e respondeu a perguntas na sede da Ordem dos Advogados do Brasil, na capital paulista. O candidato do PDT disse que, se eleito, quer reindustrializar o país e gerar 5 milhões de empregos em 2 anos. Ciro Gomes também disse que quer mudar o modelo econômico do Brasil e a governança política para combater a corrupção. Propôs ainda taxar grandes fortunas para financiar um programa de renda mínima e criar uma política para ajudar as famílias endividadas. O programa de refinanciamento da dívida das famílias, 66 milhões e 600 mil pessoas, com desconto de 90% e refinanciamento em prazos longos e juro barato para todos os endividados. O mesmo para 6 milhões de empresas que estão hoje no Serasa, ameaçando destruir 18 milhões de empregos, e um programa de educação. Ele disse que pretende aprovar reformas no Congresso e, para isso, negociar apoio dos governadores. Eu vou reestruturar um grande acordo de governadores e prefeitos que tem mais prestígio sobre os deputados do que os grupos de pressão e lobbies da corrupção e da fisiologia. Em troca, eu vou reestruturar a dívida dos estados e municípios, o valor são 600 bilhões de reais, e no fim, persistindo o impasse, e somente nos pontos onde o impasse persistir, eu vou chamar o povo para votar diretamente através de plebiscitos e referendos. O Janones, que até ontem era contra o Lula e depois se tornou lulista de carteirinha. E, pior, que começou a atacar os adversários do Lula com demagogia, não tem moral para falar que defende pobre. Digo isso porque o mesmo atacou Ciro Gomes, por ter falado que é difícil explicar as propostas nas favelas, usando linguagem técnica. Janones fala que é ligado às favelas, mas, como vocês estão vendo, votou a favor da autonomia do Banco Central. Banco Central Autônomo significa não poder mudar a escravidão 2.0, que é sistema bancário do Brasil. Autonomia do Banco Central. O senhor tem dito que, se eleito, vai convidar a diretoria do Banco Central a se retirar. E eu me pergunto o que o senhor fará se eles recusarem gentilmente o seu convite, porque eles têm mandato até o final de 2024, se eu não estou enganada. E como é que ficaria a condução da política monetária enquanto o senhor não conseguisse do Congresso uma mudança na lei da autonomia? Veja, o Banco Central é uma instituição que deve vigiar a saúde da moeda em todos os seus aspectos, mas deve vigiar também o crédito público, porque o Banco Central hospeda a dívida pública brasileira, que por sua vez é financiada pelo Tesouro Nacional, que por sua vez é financiado pelo trabalho do povo, pela produção da população. Aí nós temos uma pandemia absolutamente trágica. O Brasil tem 3% da população mundial, morreram aqui 11% das pessoas que morreram no mundo. O Brasil entrou aí numa dinâmica de anticiência, de cloroquina, com o presidente irresponsável, genocida, e o país inteiro comovido com isso. Vem o Lira, que todo mundo sabe quem é. Eu, pelo menos, sei bastante bem quem é o Lira, e passa no Congresso Nacional, em plena pandemia, sem discussão de ninguém, numa votação virtual, em que nem a seriedade do voto pode ser apurada, uma autonomia do Banco Central. Isso foi o que aconteceu no nosso país. Isso é um assalto, Renata. Isso é um assalto. Eu vou para lá para corrigir, senão elejam outro. O Lula já anunciou, né, enquanto fala em pobre, anunciou que vai manter a diretoria do Banco Central. E se eles não aceitarem seu convite, o que o senhor faz? Eles aceitarão. Eles aceitarão. Percebe? Não é razoável que o país se levante, sabe, vote numa proposta de mudança histórica que eu estou propondo. Eu não estou propondo ser mais um, sabe, que vai afundar o Brasil na corrupção, na repetição do mesmo modelo. Vamos recapitular a história brasileira. O Collor governou com essa gente e foi cassado. O Fernando Henrique governou com essa gente, nunca mais o PSDB ganhou eleição nacional. Consta que nem sequer capacidade de ter um candidato hoje no Brasil tem, está lá a desmoralização. O Lula governou com essa gente, foi parar na cadeia. A Dilma governou com essa gente, foi caçada. O Michel Temer governou com essa gente, foi bater na cadeia. O Bolsonaro está governando com essa gente, está desmoralizado. O único que governou diferente foi Itamar Franco. Não por acaso eu estava ali ajudando. De quem o senhor foi ministro da Fazenda. Então, repare, é preciso mudar. Para mudar, eu preciso ter o alcance sobre as grandes ferramentas de mudança que o país tem. E a mudança central do modelo econômico precisa de um Banco Central que seja sério, responsável. Eu já fui ministro da Fazenda. Eu não brinquei com o Banco Central, não. Eu já fui ministro da Fazenda. Como que, sob o ponto de vista fiscal, eu estou me apresentando, às vezes parece elogio em boca própria, mas o mercado fala em austeridade fiscal, ninguém tem a minha história.
Ninguém, nenhum político brasileiro tem a minha história. Prefeito da 5ª maior capital do Brasil. Já contei tudo isso, não deixei de contar. Governador do 8º estado brasileiro, ministro da Fazenda, sabe quantos dias eu tenho de déficit na minha carreira? Nenhum sequer. Entre junho deste ano e junho do ano passado, o Tesouro Nacional transferiu para os bancos 500 bilhões de reais. Só para a gente ter uma ordem de grandeza, entre junho e junho, o mesmo período, entre educação, saúde e segurança pública, as 3 emergências populares mais graves, nós fizemos um investimento de 300 bilhões. É evidente que nós precisamos entender que quem deve tem que pagar. Não está na minha cabeça qualquer tipo de disruptura, né, de violência de contrato e tal, mas qualquer empresa que tenha este tipo de fluxo de receita, em que 52% da receita corrente brasileira é juro e serviço de dívida, é preciso, se a gente for minimamente gestor, dar uma olhada nessa despesa, entendê-la e, estrategicamente, formular um prazo para reduzi-la. Estrategicamente, é desinvestimento, é incremento da receita, é corte de despesa, é um pouco de cada, Mas este é o método, empresarialmente, familiarmente, e no Brasil se perdeu a noção. No Brasil, nós concentramos 85% da transação financeira em 5 bancos, 2 dos quais públicos. Só que a promiscuidade é assim, eu recruto o cidadão da banca privada para administrar o Banco do Brasil, ele faz o serviço do cartel, porque quando acabar o governo, ele volta para o sistema financeiro privado. Então, a primeira providência é descartelizar. Para nós, sorte. Primeiro dia, Banco do Brasil e Caixa Econômica saem do cartel. Vão passar a ganhar mais dinheiro competindo pela freguesia. Competir em banco é juros mais baixos, serviços mais, tarifas mais baixas e serviços minimamente respeitosos, para a gente não ficar naquele telefone. Ligue 27, aperte 29, aperte 30, se você calça 42 ou mais, aperte 27 e tal. Eu sou absolutamente indignado com isso, porque não tem concorrência. Se eu cair aqui, cai ali. Morreu. Isto é o curto prazo. O longo prazo, entretanto, a gente tem que conceder à realidade. Por que o Brasil tem consistentemente esse juro muito alto? O pretexto, embora haja parte importante de verdade, é que o Estado brasileiro é um voraz tomador. Por quê? Porque está ilíquido, estruturalmente ilíquido. Eu estou propondo, com começo, meio e fim, uma reforma fiscal, porque é mentira uma reforma tributária sem olhar a outra perna, que é a questão previdenciária. Mentiram para a sociedade que fizemos uma reforma previdenciária, quando, na verdade, nós mantivemos um modelo que é inviável. Eu estudei 63 países, só 3 remanescem no regime de repartição: Brasil, Argentina e Venezuela. Eu acabei de vir de um debate, olha, acredita, é chocante com um homem com a minha experiência ver o tamanho e a profundidade da crise brasileira e os 2 protagonistas se insultando para ver quem é o mais ladrão dos 2. Isso é o que nós estamos discutindo, concretamente. E aqui corrupção não é só um problema grave, sob o ponto de vista da macrocontabilidade do país, que tem um orçamento de 4 trilhões e 800 bilhões de reais e sobra 25 bilhões de reais para investimento, Eduardo Eugênio. E esses 25 bilhões que sobraram, o atual governo institucionalizou a roubalheira ou a fisiologia, ou as duas coisas juntas. Dos 25 bilhões que sobram de 4 trilhões e 800 bilhões de imposto que os senhores esfoladamente pagam, 25 bilhões remanescem para investimento, 20 bilhões disso é para a emenda do relator, candidamente assim chamada pela nossa mídia, que é muito, não é, concessiva dessas coisas, mas eu nunca ouvi falar isso na história da humanidade. Porque o primeiro documento de transparência alocacional de recursos, que data lá dos fundamentos da Carta Magna entre os ingleses, não é? E que o Brasil revoga. Então, agora nós estamos gastando 20 dos 25 bilhões, defeito número 1, 1.000 pequenas iniciativas clientelistas para fazer a politiquinha de cada um dos líderes municipalistas do Brasil, e 40% está sendo roubado. Vai desculpar, eu sei que o povo não gosta muito dessas frases, dessas palavras, mas eu digo aos senhores, está sendo furtado, está sendo apropriado indebitamente. E assim, eu sou um homem irresponsável, eu sou muito sério com as coisas que eu digo e escolho.